conhecendo um pouco o que é a construção financiada pela Caixa, a Caixa ela é um banco, né? Ela disponibiliza verbas para que arquitetos e engenheiros possam trabalhar utilizando recursos da Caixa para construir o imóvel do seu cliente. Pode ser casa, pode ser imóvel comercial, residencial, pode ser galpão comercial, enfim, pode ser uma infinidade de situações desse mercado que a gente está atuando. E uma das novidades, galera, que a gente traz é as oportunidades que a gente tem, que é o seguinte: muitos de nós não sabemos como iniciar nesse mercado. Eu já estou nesse mercado já faz um bom tempo, somente em uma fatia desse mercado. É isso que a gente vai ver, as diversas fatias do mercado de construções financiadas. Então, galera, é o seguinte: de início é muito difícil, tá? De início são questões bastante técnicas para se conhecer, questões de banco, questões de financiamento. Para vocês que estão iniciando, isso é muito importante. Mas quando vocês iniciam nesse processo de construções financiadas, começam a solucionar problemas do seu cliente, começam a resolver o problema do seu cliente, que nada mais é do que você se impor na situação, saber mostrar para o seu cliente que você sabe resolver o problema dele sobre esse tema, sobre construções financiadas, que não é todo mundo, não é todo arquiteto, não é todo engenheiro que sabe responder, sabe orientar um cliente nesse modelo de financiamento caixa. Fazer uma casa, fazer um imóvel, a maioria de nós aqui sabemos, certo? Mas quando se trata de construções financiadas, a situação é mais embaixo, ou é mais em cima, o sarrafo está mais em cima. Quais são as maiores dificuldades de vocês, tá? Quanto a planilha PFUI, a orçamento, a projetos, a como apresentar projeto na Caixa, enfim, tem diversas situações para nós arquitetos e engenheiros a gente estar tirando dúvidas sobre esse tema. E deixa eu falar um pouquinho da minha história, galera. Falando um pouquinho da minha história, para vocês que não me conhecem, meu nome é Anderson, esqueci de me apresentar, mas meu nome é Anderson Costa, sou arquiteto já faz um tempo. E como eu comecei nesse mercado? Primeiramente, comecei como todo mundo, simplesmente como um mero estagiário, tá? Nesse mercado lá em 2016. E eu iniciei com projetos, fazendo orçamentos, fazendo projetos arquitetônicos, complementares para um escritório de arquitetura. Foi daí que eu tive meu primeiro contato com construções financiadas. Tá? Lá que eu tive uma primeira experiência trabalhando, vendo como é que funciona esse mercado e comecei a ver os números que estavam envolvidos nesse mercado de construções financiadas. Eu não tinha noção de quanto se custava uma casa, de quanto se custava para construir uma obra, quanto custava um projeto. Todo mundo, quando está no início, tem muitas dúvidas sobre como começar, não é mesmo? Então, logo quando eu comecei, eu tive essas dificuldades sim, tá? Mas também tive a oportunidade de ter mentores, que é algo muito importante nessa sua trajetória que está iniciando nessa jornada, tanto seja em projetos, quanto em orçamentos, quanto em obras para vocês. Cada um tem uma fatia nesse mercado de construções financiadas. Isso é muito importante. E eu vou falar algumas das vantagens de entrar nesse mercado. Quais são as primeiras vantagens? A primeira vantagem é um mercado que poucos sabem lidar, poucos sabem que existe esse mercado. Alguns dizem que isso é balela, que isso não existe e tal. Então já teve casos assim que é possível a gente falar, não, simplesmente ele ignora um cliente, não sei construir com financiamento caixa e pronto. Já aconteceu isso sim, galera. Já vi gente perdendo cliente, simplesmente só fazendo, então, faça o seu projeto, é caixa, então, não, caixa eu não sei lidar. Então, vou indicar para outra pessoa, ou tu te vira aí, cliente, e já vi situações como essas. Então, oportunidades estão aos montes aí no mercado, e eu vou estar lhe contando algumas dessas. E a primeira, galera, é para você que está iniciando, para você que está engenheiro, está na sua caminhada quanto arquiteto ou engenheiro. A primeira comece no estágio, simplesmente isso. Comece estagiando, comece fazendo os seus primeiros projetinhos, conhecendo as ferramentas que são necessárias para vocês estarem executando suas atividades, tá certo? E depois de uma trajetória, comece já a se desprender. Coloque uma data para você sair desse escritório e criar rumo, como um dia eu fiz lá atrás. Comecei em 2016, passei em 2016, 2017 e no final de 2017 eu criei asas. Eu me juntei com um arquiteto, um outro arquiteto que hoje é meu sócio, e a gente está aí nesse mercado já faz um bom tempo. Um bom tempo não, mas faz alguns anos aí, certo?
Então, de início, a dica é essa, beleza? Ou procure um mentor que saibam, e aqui vocês estão conseguindo tirar muitas dúvidas, acredito que sim. Então a gente já trouxe alguns especialistas da área, já trouxemos até o meu primeiro chefe nesse mercado, foi de onde eu consegui, que foi a nossa primeira live com o Alfredo César. Foi esse cara que me ensinou muitas coisas do que eu sei sobre esse tema. Foi lá na construtora dele que a gente conseguiu ter esse grande cabedal de informação sobre construções financiadas. A segunda coisa, galera, é você dominar projetos. Dominar projetos. Se você não domina projetos, você não sabe sequer fazer algo que é realmente da sua área, que você, pelo menos, no mínimo, não precisa você saber ler, não precisa você saber fazer todos os projetos da vida aí que existe, arquitetônica, elétrica, hidráulica, esgoto, águas pluviais, não precisa, tá? O que é preciso você saber? Pelo menos, no mínimo, saber ler um projeto, que é o que eu sempre bato nessa tecla. Você sabendo ler um projeto, galera, você já está com um pé bem à frente desse mercado, bem à frente de muitos aí profissionais que estão saindo da faculdade, que estão aí querendo entrar nesse mercado. Depois dessa etapa, você vai amadurecendo com o projeto, na leitura de projeto. Você pode conhecer mais sobre esse mercado de construções financiadas. Você pode partir desde agora, como você pode estar agora na sua situação, e também, ao mesmo tempo, ir se dando bem como é que funciona a questão de projeto. Se eu não gosto de projeto, não gosto de projetar, eu quero ser um empreendedor, quero ser um empreiteiro. Galera, eu conheço muita gente que é simplesmente um empreiteiro. O cara é advogado e constrói. Então, nesse mercado. Então, olha só, um cara que é advogado, tem muitos aqui na nossa cidade, o cara é simplesmente um investidor. Ele gosta de construção civil, o cara é advogado, pega alguns projetos, junta com um parceiro e pronto, constrói. Então, aí tá um cara da advocacia pegando o mercado que era nosso. Então, galera, vamos se espertar nesse mercado, tá? Vou falar aqui também da situação. Saindo da questão do projeto, você tem a opção também de trabalhar na questão orçamentária, que é uma das fatias que eu trabalho. Trabalho tanto com projeto, orçamento e obras, galera. Nessa etapa, vocês começam a ter alguns gargalos. Por quê? Porque apresentar um projeto junto à Caixa é uma coisa, apresentar um projeto junto à Prefeitura é outra. Galera, é o seguinte, não é a mesma coisa. Sempre tem algumas questões técnicas. Antes é um bicho de sete cabeças? Não, galera, não é um bicho de sete cabeças apresentar um projeto na Caixa. E muito menos apresentar um projeto na Prefeitura. Os projetos, o que tem que ter? Eles precisam estar de acordo com as normas técnicas. Isso aí a gente já bate na tecla desde a nossa primeira live, aí, lá com o Francisco Ribeiro, nossa segunda live com o Francisco Ribeiro, que é o analista lá da Caixa, o arquiteto analista lá da Caixa. Então a gente teve essa oportunidade, trouxe ele aqui. Se algum de vocês não assistir essa live, assistam, que é muito importante para vocês terem uma noção maior, tá, sobre esse tema. Então a gente tem muitas informações valiosas lá, beleza? A segunda coisa, galera, é você dominar um pouco de obra, ter noção de obra. Eu aposto que alguns de vocês aqui, nessa live de hoje, conhecem algo um pouquinho de obra, já viram um pouco de cada coisa, de projeto, orçamento, da galera que estamos aqui. É visível que muitos aqui eu conheço, outros não, mas é visível que alguns de vocês têm a noção de obra. Você tem da noção de obra, você pode simplesmente fazer uma proposta de financiamento de unidade isolada, que é a famosa PFUI da Caixa, que é onde está o maior gargalo de apresentação junto à Caixa. Essa é uma peça técnica que mais dá trabalho para os profissionais de arquitetura, engenharia, empreiteiros, na aprovação de seus financiamentos. Por que dá trabalho? Galera, não é tão simples. Ela não é como se fosse um simples orçamento de uma casa, que você faz lá uma cotação numa loja, tanto é tanto. Não é assim. A Caixa é um banco e ela não quer levar furo na sua obra. Ela está te emprestando dinheiro, está emprestando dinheiro para o seu cliente e ela quer aquilo tudo conforme os padrões normativos, conforme as normas técnicas e suas próprias normativas, tá? Normativas de outros sistemas de empréstimo. Por exemplo, é possível, a Caixa utiliza recurso do SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, e dinheiro do FGTS. Essas duas linhas de crédito, galera, é muito importante que vocês saibam que a existência delas, tá?
Uma, você consegue, com o FGTS, você consegue estar encaixado lá, a galera lá do Minha Casa Minha Vida, que hoje é Casa Verde e Amarela e tal, que não sei se vocês sabem que deu uma mudada aí, tá? Mas não é o tema de hoje. E outra é do SBPE. Quando se utiliza o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é quando a Caixa utiliza, o governo federal disponibiliza para a Caixa recursos, boa parte da nossa poupança para construir imóveis. Isso mesmo, galera. A gente constrói imóveis com nosso próprio dinheiro aí, que a gente deixa aí o dinheiro na poupança. Eu não deixo dinheiro na poupança, mas tudo bem. Tá. Galera, é o seguinte. Depois disso, essa é uma das oportunidades maiores de se trabalhar com financiamento caixa. Por quê? O SBPE, onde a gente não tem um limite, a gente não tem tantas regras assim para nos fechar. Tá? Isso vocês vão conhecer ou entrando no nosso grupo do Telegram. Aqui a intenção é demonstrar as oportunidades, mas a gente vai dar uma pincelada em cada coisa. E aí a gente vai estar falando sobre isso. A outra questão, galera, a gente viu as linhas de financiamento e agora vamos ver outras oportunidades. Como é que você pode começar a empreender nesse negócio? Empreender que eu falo assim, você começar a ganhar seu próprio dinheiro, não vai ganhar barril de dinheiro, gente, de início, tá? Você precisa dominar as técnicas desse financiamento caixa. Você pode sim ganhar bastante dinheiro, tá? Mas agindo da maneira certa, com os recursos certos, com as ferramentas certas, tá? Nesse mercado, tá? Você tem toda uma trajetória, tá? Tem todo um passo a passo. Se vocês quiserem, você precisa comentar aí com a gente, pra gente estar postando esse passo a passo lá no nosso grupo do Telegram, que é onde eu só posto esse conteúdo para a galera da nossa mentoria, que a gente já teve a nossa primeira turma de mentoria sobre esse tema, sobre construções financiadas e orçamentos modelo Caixa PFUI. Então lá a gente conseguiu ver bastante coisas, ver como se faz um projeto, como se analisa um projeto, como a Caixa analisa os seus projetos, como apresentar um projeto para a Caixa. Então a gente viu situações bem legais, tá? A gente conseguiu avançar bastante com 12 pessoas nesse grupo. E aí a gente foi para um grupo fechado, onde todo mundo pode falar e tudo mais, a gente tem um controle, tá? Então só pode entrar aí nesse grupo quem passa pela nossa mentoria, tá? De construções financiadas e PFUI Caixa. Beleza? A próxima etapa, galera, é o seguinte. Com um projeto como assim? Você pode trabalhar fazendo projetos terceirizados. Você, arquiteto, engenheiro, pode começar sim, terceirizando seus próprios, trabalhando de forma terceirizada, tá? Pegando projetos de outros arquitetos e engenheiros que não sabem trabalhar com esse tipo de financiamento, não sabem como apresentar um projeto junto à Caixa, tá? Demora um pouquinho para a pessoa pegar, assim, cerca de uns 2 a 3 anos. Eu já vi profissionais apanhando, e até pegar o estilo da Caixa para estar apresentando. Eu passei por essa fase, muitos outros profissionais passaram por essa fase de saber como apresentar um projeto para a Caixa, saber como apresentar uma PFUI. E é o seguinte, galera, nesse mercado é possível sim você empreender, tá? Empreender de formas, tanto de formas pequenas, fazendo pequenos projetos terceirizados, terceirizando outros, pegando serviços de outros profissionais que não sabem apresentar uma proposta de financiamento para a Caixa, e pegando seus próprios projetos. Como é que converte um cliente? Galera, converter um cliente de financiamento caixa é simplesmente você saber resolver o problema do cliente. Qual é o maior problema dele? É ter sua casa própria, ter seu imóvel próprio. Ele não quer saber com que ferramenta você vai fazer o projeto dele, como você vai fazer o orçamento. Ele não quer saber disso, ele quer o resultado final, ele quer a chave aqui, ele quer a chave pronta da casa dele. Tá, mas se você não está nessa condição hoje de apresentar, de entrar nesse mercado já em construções, é possível sim você trabalhar ou com projetos arquitetônicos complementares, tá? Que é um mercado muito relevante aqui nesse mercado. Aqui, principalmente em todo o Brasil. A gente participa de alguns grupos e a gente vê a mesma necessidade, tá? De muitos profissionais que engatam na PFUI, engatam em projetos arquitetônicos complementares para apresentar na Caixa. Então, esse é um dos gargalos e você pode estar aproveitando essas oportunidades, beleza? A segunda é você estar trabalhando com a própria PFUI. A PFUI, galera, ela não é um orçamento de obras, tá? Ela não é um orçamento de obras, ela é simplesmente uma proposta financeira de uma casa, tá? O que é necessário para você fazer uma PFUI? Você ter todo o cabedal de informação
de projetos, conceitos de obra, saber ler um projeto, saber tirar quantitativos de materiais. Isso é muito importante, tá, para vocês que estão querendo entrar nesse mercado. A próxima etapa, galera, é apresentar um projeto para a Caixa. Como é que vocês fazem isso? Galera, o primeiro passo é você ter um feedback com o cliente, né? Então, a primeira ideia é você conseguir um cliente. Ou esse cliente chega com você, ou algum parceiro seu indica esse cliente. E o primeiro contato que o cliente tem é com você. E quais são as principais perguntas que ele vai te fazer? Ele vai estar te perguntando: como é que eu faço para financiar a minha casa? Então, e aí você tem vários leques de informações, várias perguntas nessa simples pergunta. Primeiro, se você não souber, galera, não diga que não saiba, que você não sabe. Por favor, não perca essa oportunidade. O que você pode estar fazendo numa situação como essa? Você pode simplesmente estar procurando... eu conheço, tem parceiros de agências... E você pode estar procurando uma correspondência da Caixa e pode estar levando esse cliente junto a uma correspondência para estar respondendo as perguntas desse cliente, tá? Não dispense cliente, não deixe dinheiro na mesa, beleza? Depois, galera, fechando tudo, a correspondente da Caixa tirou todas as dúvidas de banco dessa cliente. Você viu que o cliente tem recurso para ser aprovado? Tem tantos mil, tem 200 mil lá de financiamento Caixa. Lembrando que nesse tipo de financiamento, ou você tem três principais que nos interessam, que são reforma, melhoria e ampliação, tá? Construção em terreno próprio, tá? E construção mais compra de terreno, aquisição de terreno e construção. São essas três modalidades que mais nos interessam, quanto engenheiros e arquitetos, tá bom? Então, tem outras situações? Tem, mas a que mais nos interessam são essas três. Quais são as que eu mais trabalho, gente, que eu mais conheço, que eu vou estar falando aqui para vocês, e das vantagens. As vantagens são da construção com terreno próprio. Quem tem geralmente um terreno quitado no seu nome, registrado, que é o que a Caixa só é possível financiar uma obra junto à Caixa, quando esse terreno está registrado, está bonitinho no nome do seu cliente, está registrado em cartório e tudo mais. Tá? Dificilmente você tem um cliente assim que já tem um terreno com registro no cartório de imóveis e tudo mais. É difícil. Então, a opção que você pode dar para esse teu cliente é a seguinte: ele fazer aquisição de terreno e construção. Quando esse cliente não tem um terreno no nome dele, esse terreno ainda é do vendedor, da loteadora que está vendendo, ou do dono do condomínio. Enfim, esse terreno, para ser aceito no financiamento como aquisição de terreno e construção, é preciso ele estar registrado em cartórios de imóveis. Não basta estar só com... muita gente, é titulado. Não basta ser só titulado, precisa estar registrado no cartório de imóveis. Aí sim é possível você financiar um imóvel junto à Caixa, tá? Fazendo isso, você viu que esse cliente tem a oportunidade de fazer um financiamento, você parte para a situação de projetos. Fazendo a parte de projetos, o que envolve a parte de projetos? Aqui eu não vou estar ensinando vocês o que precisa fazer, mas necessariamente é um projeto básico, projeto de prefeitura, que a gente chama de projeto legal, que eu acredito que muitos de vocês aí conhecem esse tipo de projeto. Tá? O projeto legal nada mais é que um projeto com fachada, corte, planta de situação, projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico. Tá? Quando for caso de 2 pavimentos, você precisa apresentar o projeto estrutural. É muito recomendado você apresentar o projeto estrutural para a Caixa. Tá? E depois, passando dessa etapa de apresentação de projetos, você consegue fazer a prova. Você tem 2 opções: ou da entrada diretamente na Caixa, tá? Da entrada nesses projetos da Caixa, faz a sua PFUI, faz o seu orçamento. Ou você aprova primeiro os projetos lá na prefeitura, pega da entrada no alvará de obra e depois da entrada na Caixa. Beleza? Você tem essa opção também, tá? E depois do projeto legal, galera, é possível sim você fazer a aprovação desses projetos junto à Caixa, que é a assinatura do seu cliente. Todo o processo é feito no nome do seu cliente, contrato, nada de BDI, tudo isso vai ser
colocado tudo dentro do processo do seu cliente, tá? Nada você, quanto arquiteto, engenheiro, tá? Nesse tipo de financiamento é uma proposta individual, proposta de financiamento de unidade isolada. Tipo, a gente está falando de uma casa, de um imóvel, tá? Então, é tudo no nome do seu cliente. Você tem a opção, o seu cliente tem a opção de fazer a execução de uma forma contratando uma construtora? Tem, mas a oportunidade maior é que o seu cliente, ele mesmo pode ocupar o espaço da construtora. No entanto, ele precisa de um responsável técnico, que nesse caso somos nós, arquitetos, engenheiros, técnicos, edificações, até 80 metros quadrados, né? Você pode estar cuidando aí de uma obra de financiamento Caixa, tá? Depois disso, assinou o contrato com a Caixa e aí começa a correria. Por quê? Você precisa, ou se você aprovou todos os seus projetos na Caixa, na prefeitura, você está tranquilo, o seu alvará saiu, beleza, você já pode simplesmente começar a obra com o recurso do seu cliente ou utilizando recursos. Quando o seu financiamento é do SBPE, é possível você adiantar as 2 parcelas desse financiamento e começar essa obra sem recurso algum, sem precisar se descapitalizar para começar uma obra. Isso aí é um ponto um tanto interessante. No entanto, muitos correspondentes, na verdade, esse tipo de processo é só feito dentro da agência, tá? No momento da assinatura do contrato, é possível você solicitar, quando se utiliza recurso do SBPE, é possível você solicitar o adiantamento das parcelas, das 2 primeiras parcelas, para iniciar essa obra, tá? Depois, quando você assina esse contrato com o cliente, começa a correria. Por quê? Porque às vezes, em muitos casos, o cliente às vezes não tem projeto, às vezes ele só fez uma análise na Caixa e ele quer fazer um imóvel. E às vezes não, às vezes ele já preparou todo o campo. Não, contratei um arquiteto, contratei um engenheiro, ele fez os meus projetos, aprovou na prefeitura e está aqui, eu tenho tantos mil para estar fazendo essa obra, para estar construindo esse imóvel. Assim, beleza, é redondo, é bacana. Mas quando você não tem nada disso, você simplesmente deu entrada na Caixa, teu cliente já deu entrada na Caixa, ele já assinou o contrato com a Caixa, não assinou o contrato com a Caixa, mas já viu que a proposta dele de financiamento pode passar até tantos mil e tudo mais, você consegue fazer um financiamento no nome desse cliente. No entanto, quando você apresenta todos os projetos para a Caixa e vai querer aprovar os projetos, primeiramente, a Caixa não exige que os teus projetos estejam aprovados pela prefeitura até a primeira medição, tá? Até a primeira medição é possível você dar entrada, você está com os seus projetos sem estar aprovados pela prefeitura. E depois, para solicitar a primeira medição, você precisa ter esses projetos aprovados, tá? Galera, partindo disso, você assinou, digamos que o seu cliente assinou o contrato com esse cliente. O seu cliente assinou o contrato com a Caixa, que é um contrato da Caixa junto ao seu cliente, não tem nada a ver com você. Depois disso, você tem autorização aí para começar a obra. O contrato, depois que ele assina o contrato, o prazo da obra já começa a correr. O que acontece? Muita gente já faz esse mesmo processo, assina tudo e depois vai correr atrás dos projetos, vai começar a fazer os projetos. Isso é um gargalo muito grande, porque tem a parte da prefeitura. Muitas prefeituras demoram pra caramba para liberar o alvará de construção, para aprovar os projetos. Então, quando você tiver esse problema, você pode contratar também um despachante para estar fazendo toda essa parte legal de aprovação de prefeitura, ou você mesmo resolvendo o pepino do seu cliente nesse processo de construções financiadas. É importante que você gere valor nessa etapa junto com o seu cliente. Igual o que a Silvane está falando aqui. Antes, é importante que esse projeto só vá para a aprovação da prefeitura após aprovar na Caixa. Sim, verdade, cara. Você tem essa opção aí, que é a opção mais válida. Por quê? Porque às vezes você tem todo um trabalho com o cliente, aprovando o projeto na prefeitura e fazendo tudo, tirando alvará de obra e tudo mais, aprovando o projeto, e depois vai lá na Caixa e o cliente não tem dinheiro. E às vezes esse projeto que a prefeitura aprovou uma coisa e depois a Caixa não aprovou esse projeto. E aí você vai ter todo aquele trabalho de ir lá na prefeitura de novo, alterar, fazer toda uma alteração. Então, já ocorreu muitas vezes, realmente, como a Silvane está falando, já ocorreu do projeto estar aprovado na prefeitura e na Caixa não aprova, por alguma exigência. Então,
se atente a essas questões que a Caixa exige, tá? A gente já tem produzindo muitos conteúdos sobre como aprovar um projeto na Caixa, então você tem algumas informações já preciosas aí no nosso grupo do Telegram, lá no nosso canal do YouTube também, que a gente faz conteúdos mais específicos sobre esse tema, tá? Conteúdos mais reais, certo? Então, partindo disso, você pode, tendo o alvará na mão da prefeitura, e aí sim você pode, a prefeitura diz, vai, constrói. Então, galera, você está apto a construir. E depois, para liberar essas medições, galera, a Caixa mede medições fechadas, tá? O que você colocou lá no seu cronograma físico-financeiro, que acredito que muitos de vocês já devem ter visto essa situação, o que é o cronograma físico-financeiro de uma obra, que faz parte da PFUI também, está lá dentro, tem todas as informações técnicas de como vai ser feito o seu orçamento, e tem lá no finalzinho o cronograma físico-financeiro, tá? Que lá onde você vai dizer em cada mês de obra, qual a duração dessa obra você vai estar recebendo, quanto você vai estar evoluindo a cada mês e quanto você vai estar gastando na questão, quanto você vai estar evoluindo fisicamente na obra e quanto você vai estar gastando financeiramente. Esse é o cronograma físico-financeiro. Sem delongas, é isso. Tá bom? E para a Caixa você vai ter que durante o processo de desenvolvimento da PFUI, que é a proposta de financiamento de unidade isolada, que é a famosa PFUI, o gargalo de todo arquiteto, engenheiro, você pode estar fazendo todas essas informações. Galera, é muito simples de se fazer, tá? Essa planilha. Hoje, cada vez... Ó, ela está dizendo aqui, ó, Silvânia, não esquecendo que só pode ser feita uma reprogramação. Agora, a gente teve uma nova atualização da PFUI. Antes era possível você fazer reprogramações em cima de reprogramações, só bastava você pagar lá umas taxas lá. Você tem duas chances de aprovar um projeto na Caixa, tá? O projeto e o orçamento. Digamos que você vai lá dar entrada na Caixa, aí veio com pendência, aí volta com uma PEPT, que é uma pendência técnica que o analista da Caixa ele manda para você. Aí depois você manda de novo, e aí o analista volta com mais erros. Você vai mandar numa terceira vez, você já precisa pagar uma taxa de R$750. É uma mera taxa aí por retrabalho que tu vai estar dando aí para o analista da Caixa. Então, não é difícil, galera, é simples sim você tá aprovando um projeto junto à Caixa, tá bom? Então só basta cumprir os requisitos legais, ler um pouquinho do COT, que é o Caderno Técnico de Orientações. Esse COT, galera, tá lá no nosso grupo do Telegram, para quem não sabe, tá? É só ir lá e baixar, beleza? Então, dando continuidade, a gente já tá chegando próximo do fim, é possível você estar liberando essas parcelas, galera, no decorrer da obra. A Caixa, voltando a dizer, a Caixa só mede medições fechadas, tá? O que seria medições fechadas? Você disse lá no seu cronograma físico-financeiro que você ia construir 5% dessa obra. Você vai construir só a infraestrutura dessa obra. Então, essa infraestrutura você vai gastar, você vai fazer ela toda no primeiro mês, os serviços preliminares e a infraestrutura dessa casa. Você vai fazer toda no primeiro mês. Então, digamos que isso dá R$10.000, tá? 10 mil, 15 mil, 20 mil, dependendo do tamanho dessa casa, tá? Você diz que vai fazer aquilo em um mês, e a Caixa, quando você solicitar a ordem de serviço pelo fiscal da Caixa ir lá medir, se realmente está batendo aqueles 10, 20 mil reais que você disse no cronograma físico-financeiro. A gente já vai responder essa da Silvânia. A Silvânia está dando muitas dicas aqui para vocês, galera. Então, dê uma lida aí. Vai medir lá, e se o fiscal da Caixa atestar que aquilo ali está de acordo, a medição está batendo, está igual ou superior ao que você determinou no seu cronograma físico-financeiro, a Caixa vai pagar a medição. Se tiver abaixo, a sua medição não será possível você medir. Então, o fiscal não vai fazer medição sobre o que você pediu na sua OS, na sua ordem de serviço. Agora vamos falar aqui, a Silvânia está falando, se o construtor não conseguir terminar no prazo estipulado na PFUI, caso contrário, só poderá reprogramar mais uma vez. Então, galera, essas questões aí. Hoje, agora, a PFUI ela deu uma atualizada em julho desse ano, tá? Ela atualiza
trimestralmente, a gente nunca sabe quando a Perfui atualiza. Recentemente eu tive um probleminha com essa questão de atualização da Perfui, onde eu estava fazendo uma versão, todo o processo do cliente, e aí quando a gente foi dar a entrada na caixa, estava na versão antiga. Então, aí isso não é muito divulgado. Então você precisa estar se atualizando, ou mandando uma mensagem, um e-mail lá para a Silvane, ou para um outro agente da Caixa. Enfim, é possível, eles compartilham isso sem problema nenhum com vocês. Então, de vez em quando, manda um e-mail para a Caixa solicitando a nova versão, tanto da planilha quanto da declaração, tá, de itens construtivos dessa sua obra, que são dois pontos importantes, tá, para vocês estarem apresentando na Caixa e não ter esse problema com conversão, com aprovação junto à Caixa, beleza? Então, galera, de hoje foi isso, tá? A gente pôde avançar em algumas situações. Para vocês que estão conhecendo agora o nosso canal, tá? Tanto o nosso canal do YouTube quanto o nosso grupo de Telegram e o nosso Instagram, a gente está aqui constantemente fazendo conteúdos sobre esse tema. Estamos fazendo esse movimento aí, um movimento um pouco grande já, a gente já tem bastante gente aí seguindo a gente, comentando, elogiando, então está sendo muito gratificante alguém tá falando sobre esse tema, galera. Então a gente falou um pouco das oportunidades logo no início, tá? Então esse tema é um tanto interessante, ele precisa ser mais divulgado, tá? No nosso meio de construções financiadas, no nosso meio de arquitetura, de construções, e aí os nossos correspondentes, não é Silvane, que é uma parceira nossa aqui, ela pode simplesmente estar tirando as dúvidas de vocês sobre esse tema, as questões mais específicas de banco, que você não obrigatoriamente precisa saber. Então, são coisas um pouco mais complicadas, até um pouco além da experiência de muitos arquitetos e engenheiros. Então, essas questões de bancos do seu cliente, juros, que taxa, utilizar, simulação até, dá para você fazer a simulação do seu cliente, tá, na sua própria casa, mas o ideal é que você leve esse cliente até uma correspondente bancária, para esse cliente estar tirando mais dúvidas sobre esse tema, dúvidas mais específicas de banco, para você não passar batido, não perder esse cliente, que é algo muito importante nesse momento que a gente está explorando mais esses caminhos. Agora que esse tema está sendo um pouco mais divulgado, foi um tema por muito tempo, até desde 2016, que eu comecei a entrar nesse mercado, que eu comecei a conhecer construções financiadas, de 2016 até 2020, agora que eu estou vendo gente se movimentando aí, divulgando como se faz, as questões de Perfui. Então, é algo muito novo ainda. É um programa antigo, é possível financiar isso, muita gente já vem ganhando dinheiro nesse mercado de construções financiadas. A gente falou um pouco, você pode atuar em projeto, você pode atuar em obras, em orçamentos, empreendendo nesse mercado, construindo e revendendo casas, uma casa, né, claro. E você pode também se juntar a rendas, construir com parceiros e revender essa casa também. Você tem infinitas situações para estar empreendendo nesse mercado, beleza? Então, galera, se você gostou dessa nossa live aí, dê o seu like, compartilhe aí com a sua galera, para a gente poder estar cada vez mais agregando valor a vocês. A gente vai estar lançando a nossa segunda turma dia 12, tá? Dia 12 de outubro, tá? Dia 12 de outubro a gente vai estar lançando a nossa segunda turma de orçamentos e construções modelos Perfui Caixa, tá? Então lá é possível você tirar muitas dúvidas mais específicas. A gente vai poder verificar questões de orçamento, como ler projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, esgoto, águas pluviais, estrutural, tirar quantitativo, que isso é um gargalo muito grande, preencher a Perfui e apresentar todas as peças técnicas junto à Caixa. Então a gente consegue ver isso tudo na nossa mentoria, e além de outros bônus que a gente está aguardando aí para vocês, está construindo para vocês. Então dia 12 a gente vai estar lançando a nossa segunda turma da nossa mentoria sobre construções e Perfui da Caixa, beleza? Então aguardo vocês, galera, continue acompanhando a gente. Muito obrigado para a galera que apareceu aí, para a galera que participou, e é nóis, tchau, tchau.